Boa noite. Boa noite, gente. Prazerzão estar aqui com vocês hoje. Temos muitas coisas legais para falar para vocês. Com certeza. São Paulo, primeira vez, seja bem-vindo então. Primeiro webinar. Boa. Curitiba, Rio de Janeiro. Legal, boa noite. Priscila, sou de São Paulo. Quinta vez, oba! Quinta vez, opa! Fortaleza, Campinas, Aracaju, olha só. Legal, primeira vez também, Leandro. Seja bem-vindo então. Boa. Também já comentei aqui se vocês são da profissão, né, de UX ou estão querendo descobrir um pouco mais sobre essa profissão, estão migrando ou não, qual área vocês são. Vamos ver, primeira vez. Bom, primeira vez também, que bom. Bom ver carinhas novas, sejam bem-vindos. Nossa, que legal, sou comissária de voo. Que legal, olha, arquiteta, design gráfico publicitário. Curiosa, quero aprender. Bom também, claro. Adorei, turismóloga. No meu time agora entrou uma menina no time de UX Research que ela era de turismo, né? Porque eu trabalho no URB, que é digamos assim, uma grande agência de viagens, né? Então achei muito legal que ela fez essa migração de turismo para UX. Ela falou, eu tô unindo as duas coisas que eu amo, né? Achei muito maneiro. Claro. E por que não, né? Ó, em administração, sou bióloga. Legal. Publicitária profissional também. Suporte TI. Product Owner com background de criação e design gráfico. Que legal. Já tá mais na área também, educação física, viu? Que eu falo, tem muita gente migrando de várias áreas diferentes, né? Isso que é bom saber. Relações internacionais, fotografia. Boa. Gente, tem gente de tudo, eu achei o máximo. Tô no ensino médio curiosa, olha só, Larissa, que legal, já cedo se interessando. Gestão comercial, boa. Professora de música, também é algo mais diferente, cursando biomedicina, ó. Mas tem um pezinho em marketing. Legal, Amanda. Conciliar os dois. Se sente de estilo. Bom, então, muita gente migrando, mas também tem gente aí que já está na área e quer tirar as dúvidas, né? Saber. Hoje eu tenho certeza que vai ter muitas dicas interessantíssimas aí para vocês. Design de produtos também, programadora. Muito legal, pessoal. Então, que bom para quem está a primeira vez aqui, sejam bem-vindos também. Para quem já veio com a gente, bem-vindos novamente. E antes de mais nada, então, falo para vocês, continuem comentando aqui, participando com a gente. Caso vocês mandem perguntas e a gente não responda na hora, vai ser respondido na parte do Q&A no final, ok? Então, antes de mais nada, falem pra gente se está tudo ok, se vocês conseguem ouvir e ver bem eu e a Nina, né? Dá um oizinho aí pra ver se o som tá bom. Oizinho, gente, o som tá bom, tá tudo certo. Tá tudo ok? E já peguem as anotações de vocês, que com certeza vai sair muita coisa interessante daqui. E como eu falei, temos o Q&A no final, então caso você mande pergunta e a gente não responda na hora, vai ser respondida no final. Mas continuem participando e mandando suas perguntas. Então vamos lá, vou falar um pouquinho da Mentorama para vocês, quem também não conhece e quem já conhece. Nós somos uma escola que possui um formato de treinamento exclusivo, os nossos mentores são especializados, eles dão suporte durante todo o curso, revisam as tarefas, possuímos uma garantia de qualidade nas profissões mais desejadas, com mais de 3 mil alunos no Brasil e 25 programas de ensino. E para todos os participantes do webinar, a Mentorama tem uma surpresa que será apresentada no final. Então fique com a gente que até o final vocês vão receber uma novidade incrível aí da Mentorama. Um pouco dos nossos parceiros, então, para vocês conhecerem, de diferentes áreas, como cientista de dados, game design, UX, programação, e também sempre à procura de novos talentos, né, que podem ser vocês. Então, muito boa noite, muito prazer, meu nome é a Alena, eu serei aqui a host de vocês essa noite, junto com a Karina, então, muito bem-vinda, Karina, obrigada pela participação, prazer tê-la conosco. Obrigada, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui, compartilhar minha tela para a gente começar. Vamos lá. Aí vocês me avisam se tá tudo certinho. Tá dando para ver? Ainda tá carregando, vamos ver. Vai abrir sim. Foi, que foi. O pessoal pode comentar também, mas aqui foi. Beleza.
Então, vou começar me apresentando para vocês, né? Meu nome é Karina Troncos, eu sou UX designer no URB, eu já trabalhei em empresas como Globosat, como Globo.com. Eu sou estudante de ciência da computação aqui na PUC do Rio. Eu vou explicar um pouquinho assim, né? O que uma pessoa de programação está fazendo trabalhando como UX design. E justamente no meu primeiro estágio eu descobri essa parte, né, de design de produtos digitais e me apaixonei. E decidi que eu queria trabalhar com isso. Então eu comecei a estudar muito sobre a área, conversar com pessoas, fazer os meus próprios projetos e então fazer essa migração para UX. Então já o meu segundo estágio já foi um estágio em UX. E eu decidi, né, manter essa minha graduação em ciência da computação, porque eu entendo que o nosso background, independente de qual seja, acrescenta muito, né, no nosso trabalho como UX, porque justamente é uma área super multidisciplinar, né, tá super aberta para pessoas de todas as áreas. Então, estou no meu TCC aí, concluindo o meu curso. E também eu ganhei o scholarship da Apple nos últimos 4 anos, que é uma competição que a Apple lança todo ano para estudantes do mundo inteiro. E escolhe 350 alunos do mundo por conta dos seus aplicativos. E justamente por eu ter esse pensamento e esse foco muito na experiência do usuário, eu acredito que os meus projetos se destacaram nesses últimos anos, né? Então, da importância da gente sempre estar pensando para quem que a gente está projetando, que tipo de sentimento a gente quer gerar nas pessoas, da gente tomar o cuidado, está tudo muito bem desenvolvido, com uma usabilidade muito boa, uma linguagem super boa. Então, enquanto o UX pode levar a gente longe, eu nunca achei na vida que eu ganharia um prêmio da Apple, e o quanto isso fez diferença na minha carreira, né? E eu também tenho um projeto no Instagram chamado Nina Talks, que é onde eu falo sobre design, tecnologia, inovação, criatividade, tudo que eu sou apaixonada nesse universo, né? E aí, trazendo um pouquinho, né, das experiências lá na Apple, em 2019 teve o lançamento do Mac Pro e a gente pôde ver lá em realidade aumentada. Eu também consegui tirar uma selfie com o Tim Cook, que é o CEO da Apple, lá no meio da galera. E no corredor também, tipo, pude encontrar pessoas maravilhosas, como John Glansky, que é o diretor de evangelismo de design e tecnologia da Apple, ele que apresenta o Apple Design Awards, ele que organiza. Então, aí, oportunidades incríveis para a galera que está interessada nesse universo de tecnologia como um todo. E eu não posso deixar de falar, né, do dia de hoje, que é um dia justamente da gente celebrar as nossas conquistas, né? A cada dia que avança, a gente está mais perto de onde a gente quer chegar, e esse dia existe justamente para a gente lembrar o porquê das nossas lutas, né? A gente quer mais mulheres na área de tecnologia, a gente quer também um ambiente muito mais seguro e acolhedor para todas nós. Então, queria aproveitar e compartilhar com vocês rapidinho algumas mulheres que vêm fazendo história e vêm fazendo a diferença nessa área de experiência do usuário. Então, começando um pouquinho assim, com 2 inspirações muito grandes para mim de fora do Brasil, vou trazer referências tanto estrangeiras como brasileiras, porque eu acho incrível ver mulheres em posições de liderança em grandes empresas como Google e Facebook. Então, a Elizabeth Churchill, que ela é diretora de UX na Google, ela é formada em psicologia e ela se especializou em interação humano-computador e computação social, e ela também participa de diversos estudos de feminismo com interação humano-computador, essas novas perspectivas. Então, ela tem feito assim um trabalho extremamente incrível. E a Julie Zhu, que ela é ex-vice-presidente de design de produto no Facebook, né? Ela é uma empresária sino-americana, ela é formada em ciência da computação, então uma psicóloga e uma cientista da computação que ocuparam em grandes posições na área de experiência do usuário. E aí ela saiu recentemente e cofundou essa Inspirit, e ela é autora de um livro chamado The Making of a Manager, que é um livro sensacional sobre liderança e tudo mais. Então, 2 dicas de mulheres incríveis para vocês. E aí, falando também um pouquinho, assim, sobre no nosso Brasil, de mulheres que são referências em UX, foi muito difícil escolher só 5, mas busquei trazer, assim, mulheres de contextos diferentes. Tem a Miris, que ela é sensacional, ela está no mercado há muito tempo, ela é sócia-diretora no UX Change Academy, e ela faz um trabalho incrível de falar sobre migração de mulheres para a área de UX, principalmente pessoas que têm mais de 30, mais de 40, mostrando que essa área é incrível e é possível migrar, independente da sua idade. Tem a Carla Debona, que ela é consultora, que ela é professora na FIAP, e ela também é mentora da Mentorama, do curso de UX, e ela é cofundadora do Reprograma, também uma mulher incrível. Não posso deixar de citar a Karen, que ela é o CEO da comunidade O X para Minas Pretas,
que é incrível, tá abrindo muitas oportunidades para mulheres no mercado, e ela também é Product Designer lá no 5º andar, vale muito a pena acompanhar ela. A Isabela de Fátima, ela é pesquisadora em Design e UX, ela é especialista em UX Research, e ela também produz um podcast incrível, que é o Movimento UX, então vale a pena, ela faz várias entrevistas com pessoas do mercado. E a Teresa Lux, que estava aí no último webinar da Mentorama, compartilhou muita coisa incrível, que ela é Product Designer no Mercado Livre e também diretora global de uma outra comunidade de mulheres em UX, que é o Ladies at UX. E aí ela antes era Latam e agora ela virou diretora global. Então, mulheres incríveis aí, que estão representando muita gente. Não é mesmo? E é isso, de que a gente ainda tem um longo caminho para trilhar, mas o mais importante é que vamos juntas, estamos juntas e tem muita oportunidade incrível aí pra gente. E aí, falando um pouquinho, né, mas o que exatamente é UX Design, né? E a grande questão é que design está em todos os lugares, não há nada que a gente use que não tenha sido projetado, e a tradução realmente mais fiel para fazer design é projetar. Então, meu antigo coordenador, ele exatamente falava assim, nós somos projetistas, né? Nós projetamos experiências para as pessoas. E o design justamente nos ajuda a completar tarefas ao longo do nosso dia a dia, e nós somos usuários de diversas coisas, como, por exemplo, a nossa torradeira no café da manhã, o controle remoto, quando a gente usa, que está assistindo nossa TV no almoço, e o computador na hora de trabalhar. E toda vez que a gente usa esses objetos, nós estamos tendo uma experiência, e nós sempre tivemos experiência. O grande ponto é que, com o passar do tempo, né, nós passamos a ter experiências com produtos digitais também, mas o princípio continua sendo o mesmo, de que a gente pode ter experiências tanto positivas como negativas, que existem pessoas por detrás, né, projetando esses produtos, projetando essas experiências, e no grande mercado competitivo que a gente vive hoje, né, se destacam aqueles que atendem da melhor forma possível as necessidades das pessoas, né, e aí que o UX Designer entra. Porque o design é sobre a gente tornar as coisas melhores do que elas eram antes. Então, a gente identificar algo que não está funcionando, a gente se aprofundar no problema, a gente pensar formas melhores de se resolver aquilo, explorar diversas soluções e decidir o que funciona melhor para aquele nosso objetivo e que é realmente o UX design, né? E a gente testar, fazer muita pesquisa e tudo mais. Então, User Experience, né, o X, que significa experiência do usuário, ela abrange, né, todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa, com os seus serviços, com o seu produto. Então, nós, como UX designers, somos muito mais focados em projetar experiências digitais, mas o nosso trabalho envolve muita pesquisa, muita experimentação, e o digital, né, o online e o offline, eles estão muito ligados, então é impossível você desatrelar uma coisa da outra, porque se a pessoa está usando aquele produto digital, é num contexto, num momento específico, ela está num certo lugar, então a gente precisa entender tudo isso, né? Inclusive, essa citação ela foi feita pelo Don Norman e o Jacob Nielsen, que são 2 grandes nomes na área. O Don Norman, inclusive, foi a pessoa que cunhou o termo experiência do usuário quando ele trabalhava na Apple na década de 90. Eu admiro, assim, muito o trabalho de ambos. Então, esse é o Don Norman. E ele percebeu, assim, que a experiência de se usar os computadores da Apple era muito ruim, né? No sentido de que o usuário chegava na loja, né? O cliente chegava na loja para comprar aquele computador e quando ele chegava no carro, a caixa simplesmente não cabia na mala. E quando ele finalmente conseguia chegar em casa e ele abria a caixa, ele se assustava porque ele não sabia montar aquele computador. Então, o que ele disse, tudo isso é experiência do usuário. Não faz sentido a gente só focar na interface em si, a gente tem que pensar em todos os pontos de contato, toda a jornada. Então, é tudo relacionado à experiência com o produto ou serviço, e às vezes nem precisa chegar perto do produto em si, né? Nesse caso, ele não conseguiu nem interagir com o produto que foi projetado. Então, o grande objetivo de UX é justamente colocar o usuário no centro de tudo, fazendo com que ele se encante e sinta que aquilo foi feito exatamente para ele. Então, é sobre a gente pesquisar, sobre a gente planejar e projetar experiências que sejam simples, que sejam prazerosas, que sejam intuitivas. Então, como eu falei, né, a gente entender o contexto em que as pessoas estão inseridas e trabalhar em cima dessas reais necessidades delas. Então, justamente, o que não falta à nossa volta são oportunidades de coisas que podem ser melhoradas, experiências do nosso dia a dia. E a questão é que, aos poucos, a gente vai treinando o nosso olhar
e enxergando formas melhores, né, da gente projetar coisas, da gente realizar coisas no nosso dia a dia. Porque não é porque algo foi projetado daquela forma que aquela é a melhor forma de se fazer aquilo. Então, um exemplo que eu cito muito é o do Nubank, né? De que as pessoas elas estavam convencidas de que banco era sinônimo de dor de cabeça, de que se ela tivesse que resolver algo no banco, seria algo cansativo. E aí eles chegaram e repensaram e reformularam toda a experiência. E hoje em dia, quando eu, pelo menos, tenho que resolver algo no Nubank, eu fico super tranquila. Então, coisas do nosso dia a dia que a gente já assume que é daquela forma, a gente consegue melhorar, sabe? É verdade. E aí, falando um pouquinho, assim, né, de design centrado no humano, né, que acaba sendo o coração de UX, é que o digital, ele é uma área que está em constante mudança e o UX ganhou muita relevância nos últimos anos, principalmente no último ano. E aí, o principal aspecto de UX que nunca vai mudar é que nós projetamos para pessoas, né, pessoas reais, que têm suas mentes e vidas complexas, que vivem vidas ocupadas, que passam por momentos de frustração, de ansiedade, prazer. Por isso que a parte de psicologia tem muito a ver com o UX, porque a gente está lidando com essas pessoas. E se a gente não entende como que o nosso produto vai se encaixar na rotina das pessoas, o nosso produto ele vai acabar não sendo usado, ele não vai atender as necessidades, ele vai acabar sendo esquecido. Então, o coração de UX, né, esse design centrado no humano, que é o que o próprio nome diz, da gente colocar as pessoas no centro de todas as decisões do nosso produto. Então, a gente precisa ouvir elas, a gente precisa entender o que elas precisam e desenvolver a melhor experiência possível para elas. E aí, falando um pouquinho, assim, do espectro de trabalho de UX, né, é que a área de experiência do usuário, ela é muito ampla, ela tem várias sub-áreas, e vai desde da pesquisa lá, da gente entender o problema que a gente está buscando resolver, a gente fazer vários fluxos, fazer mapeamentos, testar e tudo mais, isso se materializar numa interface lá na frente. Isso realmente, assim, é muita estrada. E aí o termo UX acaba sendo usado justamente como um guarda-chuva para esse todo, né? Mas existe a parte de UX Research, que é de pesquisa, de UX Design, que é mais desse mapeamento de fluxos e tudo mais, a parte de UX Writing, que é a parte de escrita, a parte de UI Design, que é a parte de visual. Então, não tem problema você querer ser mais de um. Eu, por exemplo, sou muito mais UX Designer, mas eu toco pesquisa, eu faço a parte visual. E aí depende muito do profissional e da empresa, o que você gosta mais de fazer. Se você quer buscar ser uma pessoa mais generalista, como eu sou, se você quer buscar ser uma pessoa mais especialista, ser apenas um UX Research, mas você ser especialista e você ser referência naquilo. E aos poucos você vai encontrando o seu próprio equilíbrio, não tem certo nem errado. Então, o meu conselho é justamente que você comece conhecendo todas as áreas, até para você ter esse conhecimento mais amplo, você poder experimentar, né, vestir esses vários chapéus do UX. E aos poucos você vai fazendo essas ligações do que você mais gosta, quais habilidades você tem melhor, quais são os seus pontos fortes, como que isso tudo se encaixa. E você não se afobar com a quantidade de coisas que tem para estudar, porque eu entendo que é muita coisa, você sente que você está atrasado, mas vai com calma, vai tocando, você vai aprendendo sob demanda, todo mundo começou do zero. Então, aos poucos, você vai descobrindo esse universo. E dizer, inclusive, também que existem vários diagramas completamente diferentes que buscam definir as sub-áreas de UX. Não existe certo nem errado, eles são realmente, assim, muito grandes, mas é só para vocês entenderem essa questão dessa amplitude de conhecimento, de que pessoas de diversas áreas têm muito para contribuir e que a gente está aí projetando para as pessoas. Se a gente tem esse foco, se a gente tem esse pensamento, a gente já está no caminho certo. E é muito, muito, muito rico pessoas vindo de outras áreas. E aí tem bastante hoje aqui. Isso que é interessante. Inclusive, tem algumas perguntas de como começar e como tal. Calma, que a Nina vai falar disso e eu também vou falar disso. Inclusive, até pegar essa brechinha aqui para mostrar para vocês um pouco da minha parte aqui da Mentorama. Então, primeiro, eu quero trazer uma curiosidade para vocês, que a Karina também está trazendo, que, segundo uma pesquisa da Nielsen Norman Group, a profissão de UX cresceu de 1.000 para 1 milhão de profissionais entre 83 e 2017. E promete crescer até 2050 para cerca de 100 milhões de pessoas. Muito provavelmente vocês que estão aqui podem fazer parte dessa estatística. O salário de UX designer pode variar de 2.500 a 6.200. E com a forte demanda por profissionais capacitados nessa área, a tendência é crescer cada vez mais. Né? E com a Mentorama, você pode começar já nessa profissão com o nosso curso profissional de UX e UI designer, né?
conta com mentores super especializados, inclusive a Carla de Bona, que foi que a Karina comentou ali com a gente, ela é uma mentora aqui do nosso curso. Então, ela é UX UI Designer, ela é mestre em comunicação e semiótica. Temos o Luiz Felipe Parussolo também, que é Head of Product Designer da PicPay, então uma grande empresa. A Larissa Tertuliano também é User Researcher na Dextra Digital. Ela trabalha em uma equipe multidisciplinar com 100 pessoas, também muito experiente, especializada. O Rafael Felício também já tem mais de 4 prêmios como melhor apps de 2014 na App Store Brasil. Temos o Lucas também Otsuka, 10 anos de experiência na área de design. O Eduardo Matos, que é sócio UI designer na Duck. O Vinícius Miller também é sócio designer gráfico na Motion, na Duck também. Então, são mentores super especializados que estão aqui presentes no nosso curso. Alguns dos trabalhos dos mentores também, alguns deles, né? Claro que muito mais você encontra ali no site, mas são mentores extremamente especializados. E como que funciona, então? Como está organizado esse processo educacional aqui na Mentorama? Então, você aprende, assiste às aulas online de onde você quiser, faz as atividades, onde o mentor vai te dar o feedback, conversa com o mentor, e ainda defende o projeto de conclusão. Você vai aprender na prática. O mentor individual, então, ele vai estar sempre te dando feedback, acompanhando seus trabalhos. E como que acontece, então, no caso, a nossa plataforma? Ela é uma plataforma inglesa de fácil acesso e muito intuitiva também. Qualidade de áudio e vídeo excelentes. Então, é bem intuitiva e fácil de usar. É assim que se aprende na Mentorama, na prática também. Tem alguns trabalhos dos alunos aqui para mostrar para vocês que sim, durante o curso já é possível você começar a fazer trabalhos incríveis também. Ou seja, se você começar o curso, pode ser você que apareça aqui daqui a pouco com o seu trabalho. Temos o serviço de atendimento também, ou seja, desde o começo do curso você não estará sozinho. Consegue contato com a equipe de suporte muito fácil, tudo que você precisar, as dúvidas, a Mentorama está aqui para você. E muito importante também é a comunidade. Você começar a já formar o seu networking a partir do curso. E aí, depois de formado, você já pode ter uma rede aí de pessoas que te ajudem. O Mentorama também te ajuda, ou seja, você tem tanto contato com o mentor, quanto com os alunos do curso para trocar experiências. E até vou trazer a Nina aqui para falar com a gente. Como é que você acha que é importante esse processo, Nina, para você? Se você tivesse a oportunidade já no começo da sua faculdade, no começo do seu curso, ter essa comunidade, assim, faria diferença para ti? Nossa, demais. Até acho que uma das maiores dicas que eu dou para as pessoas, assim, fortaleça a sua rede de contatos, o seu networking, a comunidade, pessoas que você possa trocar, né? Vão ter pessoas sempre que vão estar à frente, vão estar um pouquinho atrás de vocês, então vocês conseguem trocar muita experiência. Então, ter uma comunidade forte faz toda a diferença. Faz, né? E aí você já pode, no curso, formar essas conexões aí, tanto com os alunos quanto com os mentores, que são extremamente especializados. Para quem tem interesse, quer saber algo mais sobre o curso, vou deixar um botão aqui bem especial para vocês. Clicarem, vocês vão... Na verdade, vocês não vão estar comprando nada, não se preocupem. Vão pedir mais informações sobre o curso. Nossos especialistas, eles irão entrar em contato com vocês para sanar todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito do curso. Mas eu volto a falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Mas se eu fosse você, já aproveitava e pedia informações ali. Esse botão vai ficar aqui para vocês. E agora eu volto com a Karina para a gente continuar essa aula incrível. Vou voltar aqui a compartilhamento dela. Isso aí. E aí, aproveitando, né, o dia de hoje, vou trazer uns cases de produtos desenvolvidos por mulheres que fizeram e fazem muito sucesso. Começando pelo Bumble. O Bumble, ele é um aplicativo de relacionamentos fundado por essa mulher, né, que é a Whitney Hurd, em que a mulher, ela tem que dar o primeiro passo, ou seja, uma conversa só pode ser iniciada pela mulher, e se não houver nenhuma interação de 24 horas, esse match é desfeito. E ela é uma empresa fundada por mulheres, para mulheres, e justamente a fundadora, ela foi considerada esse ano a bilionária self-made mais jovem do mundo. Ela é extremamente, assim, girl power, né? Porque ela sentia que esses aplicativos de relacionamento, você se sentia meio agida, você dava like nas pessoas, recebia mensagens que não necessariamente você queria receber. Então, assim, o Bumble, ele tá fazendo super sucesso, ele tem também uma usabilidade super boa, e ela possui vários empreendimentos e todos eles têm esse foco no empoderamento feminino e na igualdade, e eu gostaria de falar um pouquinho justamente sobre a experiência de onboarding deles. E onboarding é justamente essa recepção inicial que alguns aplicativos fazem quando você baixa ele pela primeira vez, justamente para você entender a proposta do aplicativo.
Esse termo onboarding, ele vem da área de recursos humanos, né, super legal, que é justamente você ajudar um novo funcionário a se adaptar a um novo local de trabalho. Então, é até algo tipo do mundo offline que a gente leva para online. Eles atualizaram o onboarding deles, mas eu gostaria de mostrar vocês o anterior por conta dessa sacada que eu achei super legal, porque justamente para esse tutorial inicial ele não ser chato ou cansativo, o aplicativo, de forma muito inteligente, né? A primeira tela, em vez de ser uma imagem estática, era um tutorial em vídeo, assim, que mostrava uma mulher usando o aplicativo. Então, de forma subconsciente, já vai ensinando para as pessoas como é que usa, quais são os movimentos, que apesar de ser muito igual, assim, do Tinder, né? De você arrastar para um lado para o outro, eles aproveitaram esse momento justamente para já ir ensinando as pessoas sobre como que o aplicativo funciona. E outra coisa super legal também, assim, é que esse onboarding deles é super gradual, né? Em vez de você ensinar tudo do aplicativo de uma vez só, conforme você vai explorando as funcionalidades, ele vai te ensinando como é que funciona. Então, se você arrasta para a esquerda, ele te avisa, ó, isso daqui significa que você está dando dislike numa pessoa. Quando você vai lá para a parte da sua conta que você vai criar, ele vai te ajudando a você criar sua conta de uma forma divertida. E essa é uma forma ótima, assim, de você diminuir o esforço cognitivo do usuário, que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de desenvolver os nossos produtos. A gente não pode simplesmente colocar na tela ali tudo que a gente acha que faz sentido. Se a gente dá muitas opções para as pessoas, elas ficam perdidas. As pessoas não vão decorar como tudo funciona de uma tacada só. Então, esse aprendizado sobre demanda é algo que faz super diferença e é, assim, um dos princípios do UX Design que a gente usa bastante. Um segundo case de um produto super famoso, que vocês com certeza conhecem, é o Canva, que foi desenvolvido por uma mulher. E a ideia da Melanie Perkins foi justamente sobre o futuro da publicação, né? Sendo o Canva essa plataforma online que permitisse que qualquer pessoa pudesse criar de forma muito fácil peças gráficas. E a ideia surgiu, assim, de uma frustração dela em relação ao tempo que ela levava para usar, para aprender, né, a maioria dos softwares de design convencionais. E ela pensou assim, eu quero ajudar a democratizar o design, né? E então, realmente, numa entrevista, ela falou, né, de que eu percebi que no futuro o design seria todo online e colaborativo e muito, muito mais simples. Aí eu botei, não, tem muito 2 vezes. Eu falei, gente, li errado. E aí, justamente, esse era o grande desafio do Canva, né? De mudar a crença dos seus usuários sobre as suas próprias habilidades de design e fazer os usuários se sentirem felizes e confiantes ao criarem seus próprios designs. Porque, para entender justamente a receptividade deles, o Canva conduziu várias pesquisas qualitativas, né? Como entrevistas com os usuários, testes de usabilidade, que são metodologias de pesquisa. Na parte de pesquisa, a gente pode fazer pesquisas quantitativas como qualitativas. Então, quantitativas, por exemplo, a gente fazer um teste na nossa interface que vai impactar grande parte da base dos nossos usuários, então isso é algo quantitativo. Qualitativo é quando a gente quer descobrir o porquê, né, das coisas, tipo, a gente fazer uma entrevista com as pessoas. Então, a gente identifica quantitativamente que muitas pessoas abandonaram o carrinho de compras, e a gente quer descobrir por quê. Então, a gente qualitativamente faz uma pesquisa para falar, vamos descobrir o porquê, né? Então, eles fizeram essas pesquisas quali para entender como que eles poderiam fazer essas melhorias. E aí eles entenderam que o grande problema era que o design gráfico era muito intimidante para as pessoas. As pessoas, elas tinham medo de clicar muito, elas se frustravam rápido porque elas não se consideravam criativas o suficiente. Então, para eles, ficou muito rapidamente claro que o problema não era da ferramenta em si, né, que estava impedindo as pessoas de criar grandes projetos, mas sim essa crença nas pessoas de que elas não eram boas o suficiente para projetar. Então, isso só foi descoberto através de pesquisa. E aí, justamente, como que eles resolveram isso, né? A equipe do Canva não precisava criar, né? Eles descobriram que eles precisavam criar um programa de design e que fosse simplesmente intuitivo e fácil de usar. Eles precisavam justamente capacitar as pessoas que não eram designers gráficos para acreditar que elas poderiam projetar. Então, eles prestaram atenção a toda a jornada emocional dos usuários, justamente para desfazer essas crenças das pessoas de que elas não tinham talento,
não tinham habilidades ou capacidade criativa. Então, eles construíram toda uma comunidade em volta disso, de te ensinar, de você ter vários templates, justamente para resgatar essa confiança criativa nas pessoas, né? Então, eles criaram uma série de desafios interativos. Isso tudo só foi descoberto através de pesquisa. Então, a importância da gente entender, a gente não só projetar um produto que a gente acredita que vai, por exemplo, democratizar o design, mas que no final das contas o que impedia da plataforma ir para frente eram crenças, né, emocionais na cabeça das pessoas. Então, é isso, não é sobre apenas construir uma plataforma com uma boa usabilidade, é sobre ajudar as pessoas a construírem essa confiança criativa, e é isso que eu acho, assim, extremamente mágico na área de UX, né? E aí, trazendo um pouquinho para vocês de como que é o dia a dia de um UX designer, né? A grande questão é que a área de produtos digitais é fundamentada em 3 pilares principais, que é design, desenvolvimento Mas nada disso é escrito em pedra, depende muito do produto, né, em relação a esses 3 pilares. Então, às vezes pode ter um quarto, que é a parte de conteúdo. Então, quando eu trabalhava no G1, a gente tinha design, desenvolvimento, tinha área de negócios, mas a gente trocava muito com os editores de notícias, né? A gente precisava entender, né, eles que estavam utilizando a plataforma de cadastro de notícias, e aquilo era refletido na página do G1. Então, a gente tinha que estar muito alinhado com a parte de conteúdo. Atualmente, hoje no Urb, a gente está muito mais ligado a marketing, que são as pessoas que estão criando todas as campanhas de viagens, então a gente tem que entender o que eles estão buscando transmitir, se o que a gente está projetando faz sentido. Então, tudo que a gente projeta deve ser pensado em apresentar esse conteúdo da melhor forma possível. Então, eu vou apresentar também para vocês um pouquinho de como que é a estrutura do meu time hoje em dia. Então, como eu disse... um pouquinho. Claro, pode falar. O pessoal cortou um pouco a parte sobre o que você falava sobre os pilares, e tem muita gente que não conseguiu ouvir, sim. Se você puder falar novamente. Claro, pode deixar. E que são essas 3 pilares principais de produtos digitais, que é design, desenvolvimento e negócios. E acho que esse desenho aqui ajuda bastante, né? A parte de design é onde a gente foca nas necessidades dos usuários, a parte de negócios, de produto, né, que é esse objetivo de negócio, e a viabilidade técnica, que é a parte de desenvolvimento. Então, são essas 3 áreas, assim, que mais andam em conjunto, que é justamente para a gente encontrar o ponto ideal onde as necessidades dos usuários, os objetivos de negócio e a viabilidade técnica se cruzam, para a gente projetar essa experiência de forma que atenda essas 3 coisas, né? Então, os desenvolvedores, eles têm a visão deles de tecnologia, quais são os problemas que a gente pode enfrentar ali na parte de desenvolvimento, o que é mais possível, o que é mais fácil, o que vai ser mais rápido. O pessoal de negócios também trazendo, o nosso objetivo, a gente precisa aumentar a conversão, a gente precisa aumentar o tempo de uso do nosso aplicativo, a gente precisa reduzir as desistências durante um fluxo de compra. Então, a gente entender que problemas são esses e aí a gente pensar nessas melhores soluções, né? E, então, basicamente, assim, esse é a formulazinha de como que os times são estruturados, mas existem outras áreas que acabam entrando, como eu disse, né? Marketing, conteúdo, a parte de qualidade técnica e tudo mais. Então, o meu time hoje em dia, tanto na Globo como no Urb, é organizado em squads, acabam sendo nomes técnicos, mas são, tipo assim, times menores dentro da empresa que são focados em temas específicos. Então, quando eu era na plataforma de vendas da Globo, eu era do squad de checkout. Então, eu ficava responsável por toda a experiência de checkout de todos os produtos da Globo. Hoje em dia, no Urb, eu estou no squad de aplicativo. Então, toda a experiência de aplicativo é projetada ali por mim hoje em dia. Então, a gente tem vários squads e os vários times trocam muito entre si, então são esses pequenos silos, digamos. Então, o meu time atual, nós temos o Product Manager, que é essa pessoa de negócios, que é a pessoa que é meio que a dona do produto, que define quais são os objetivos, quais são as nossas metas, o que vai ser priorizado e o que precisa ser feito. Temos o UI UX Designer, que no caso sou eu no meu time, que a gente tenta justamente alinhar isso, né, da gente entender o que está acontecendo, quais são os comportamentos das pessoas, o que precisa ser feito da parte de negócios. Então, a gente investiga muito problema, a gente faz muita pesquisa, a gente faz diversos testes e projeta essas soluções e coloca no aplicativo, coloca no site, o que seja, e a gente vê o que está dando certo, o que está dando errado. Então, é um pensamento muito ágil, né, da gente
subir logo, ver se tá dando certo, se tá dando certo, beleza, se não tá, por que não, como é que a gente pode melhorar. E nesses times também, né, às vezes nós temos um UX Researcher alocado. Quando eu era da Globo, eu tinha uma UX Researcher alocada no meu time, agora não, a gente tem uma área de UX separada, porque os times são menores, mas qualquer pesquisa grande que eu precisar tocar, eu tenho alguém especialista que eu posso recorrer, mas algo mais rápido sou eu mesma que faço. Então depende muito da empresa, né, essa relação entre as pessoas do time. E aí, realmente, os desenvolvedores, né, que são as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do software, as pessoas que trazem a vida através de código. Então, no meu squad, como é de aplicativo, nós temos desenvolvedores iOS e Android, mas no time web vai ter um front-end e um back-end, por exemplo. O front-end que fica responsável mais pela parte visual, o back-end é que as pessoas não veem muito, então, por exemplo, banco de dados, requisições, mais coisas por detrás. E aí tem times que tem, por exemplo, QA, que é a pessoa de Quality Assurance, que é responsável pela qualidade, a pessoa que faz muitos testes. Tem Data Scientists, que são as pessoas de ciência de dados, que realmente trazem para a gente todos esses inputs muito quantitativos, né, e dão vários insights para a gente de como que a gente pode trabalhar em cima do que a gente tem. E aí, falando um pouquinho de ferramentas, né, porque traduzir esses objetivos de negócio para os projetos de design e depois para código nem sempre é uma tarefa fácil, então é super importante, né, a gente buscar ferramentas que sejam fáceis para o time fazer toda essa gestão, né? Não tem certo nem errado, um que realmente tipo, é melhor do que todos. É questão de entender o que vai agilizar o trabalho do time, o que vai facilitar a nossa entrega e a nossa comunicação. Então, no caso do Urb, a gente usa o Figma para fazer toda a parte de prototipação das telas. Então, a Mentorama possui curso de Figma também. Sim. Mas você também sabendo o Sketch, você sabendo o Adobe XD, é muito fácil você ir de uma plataforma para outra, porque cada empresa usa uma diferente, mas o Figma que tem, assim, ganhado o coração de todo mundo, assim, no mercado, porque ele é incrível. Tem o Jira, que é justamente onde a gente faz, tipo, toda a organização, né, das nossas tarefas, o que precisa ser feito, a gente vai metrificando o tempo que a gente demora para fazer cada uma dessas coisas, mas tem empresas, por exemplo, que usam Trello, então agora a gente usa o Jira, então depende muito. O Miro ganhou o coração também de todo mundo, principalmente nesse último ano, porque ele é, assim, digamos, um quadro branco virtual, que você pode colar post-it, você pode fazer várias dinâmicas e tal, então é super legal porque ele é colaborativo, todo mundo loga ali dentro, então é, tipo, realmente um quadro branco gigante que a gente pode rabiscar à vontade. O Coda, ele é mais ou menos como o Notion, não sei se vocês já ouviram falar, e a gente usa muito para fazer documentação das coisas, de tipo uma nova funcionalidade, uma pesquisa que a gente está fazendo, então é tipo um super Google Docs, boladão, bombadão, então a gente usa isso muito para fazer documentação, e ecossistema Google, né, Drive, Docs, Google Chat, que é super importante a gente se comunicar, tem Hangouts, tem empresas que usam, por exemplo, o Slack para fazer essa comunicação. Acho que o mais importante é justamente o time entender as ferramentas que funcionam melhor para si e manter uma comunicação extremamente fluida, sabe? Então, acho que esse é um geral assim, de ferramentas que eu sei que a galera fica curiosa. É mesmo, ficam mesmo. Tem até alguns que comentam que alguns já conhecem, ó, o Trello tem um coraçãozinho. Nossa, eu amo Trello. E aí, trazendo um pouquinho assim, de como que é esse processo de trabalho de UX, né? A grande questão é que o meu dia a dia, ele depende bastante da fase em que eu estou no projeto, e várias coisas estão acontecendo em paralelo, então projetos diferentes estão em fases diferentes, então vai ser uma combinação desses diversos processos. Então, o primeiro deles, assim, é meio que pesquisa com os usuários, né? Que é um esforço, assim, extremamente significativo do nosso processo, porque para a gente projetar uma solução que funciona, a gente precisa entender profundamente nossos usuários e que problemas que eles estão passando. Sim. Então, a gente entender quais são as motivações, quais são os medos, desejos, objetivos. Então, é um trabalho muito em conjunto com o Product Manager e com o UX Researcher. E quem mais fizer sentido assim, para agregar nesse processo, e esse processo de investigação, ele é muito importante sempre, né? Uma segunda etapa é justamente da gente mapeando e projetando, né? Porque depois que a gente entende
que problemas são esses que eles estão enfrentando, a gente começa justamente a fazer esses primeiros rascunhos da nossa solução, né? Então, existem muitos métodos, muitos workshops diferentes, justamente para a gente fazer esses processos de ideação. Isso permite que a gente teste rapidamente os nossos designs, ver o que está dando certo, fazer muito brainstorm, pensar em coisas diversas e ver o que encaixa melhor, sabe? Uma terceira etapa é de testes com os usuários, né? Então, nessa estreita colaboração com o UX Research, justamente para a gente selecionar, recrutar pessoas para testar os nossos projetos, ajudar a gente a validar essas hipóteses e recomendar também as melhores metodologias de teste, né? Sendo a mais comum, por exemplo, o teste de usabilidade. E aí, com o feedback dessas pessoas, né, e dessas etapas, a gente volta, né, e a gente volta para a etapa de projetar para garantir que a nossa solução realmente está resolvendo algum problema. Com esses insights, a gente melhora. Então, o nosso processo de UX, ele não é linear, ele é extremamente cíclico. Então, se a gente testa, a gente tá faltando esse tipo de input, a gente precisa voltar para a etapa de pesquisa, não tem problema, a gente precisa investigar mais. Ah, não, a gente precisa melhorar o nosso fluxo, e vamos voltar para a etapa de projetar. Então, a gente está ali sempre transitando nisso tudo. Sim. E aí, em quarto, justamente, ir mensurando e acompanhando os resultados, né? Porque a gente projetar a experiência do usuário sem medir, analisar, né, os dados do nosso produto, quando ele estiver no ar, é um trabalho incompleto, porque justamente esses dados que vão nos informar sobre as próximas decisões de design que a gente vai tomar. Então, o que a gente precisa ajustar nas próximas iterações do nosso processo, do nosso design. Então, a gente também está sempre ali com esse olharzinho ali em dados, aí agora é muito em colaboração com a galera de ciência de dados. Então, o nosso processo ele é muito de ponta a ponta, né? A gente colabora com diversas áreas, diversas pessoas. Isso que eu acho, assim, muito incrível e muito mágico. Então, é isso, né? De que é um ciclo de análise, projeto, teste, sim, lançamento, monitoração, evolução. E a gente está ali sempre buscando melhorar. Inclusive, até o pessoal perguntando bastante nessa questão do teste, de onde encontra, até a Alex perguntou onde você encontra essas pessoas para testar e quantas são geralmente por teste, né? Quantas pessoas em média? Então, como a gente busca pessoas, depende muito, né? Em grandes empresas, a gente acaba tendo até, assim, a gente terceiriza esse recrutamento. Então, quando eu trabalhava na Globo, por exemplo, se a gente precisava trabalhar alguma coisa do Premier, e a gente precisava de torcedores do Flamengo de 25 a 30 anos, a gente conseguia essas pessoas, assim, de forma muito específica. Mas no dia a dia, ali também, às vezes, a gente não precisa fazer algo tão restrito. A gente pode, ali, às vezes, ativar o nosso círculo de contatos. Às vezes, eu quero testar se um fluxo está fazendo sentido. Eu mando para alguns amigos meus mesmo, assim, tipo, testa esse fluxo, vê o que você acha. Então, existem coisas, assim, muito pequenas e existem coisas extremamente grandes. Então, depende muito ali da gente também ter esse conhecimento do nosso público, né? Quem a gente está querendo atingir com certa funcionalidade para a gente direcionar e fazer esses testes com as pessoas certas. Ou a galera ali dentro, assim, a gente vai se virando, vai descobrindo, vai mandando em grupo de Facebook, ou a gente ativa a nossa rede de usuários, né? A gente pode conversar com a galera, disparar algum e-mail marketing de, alguém tem interesse em participar de uma pesquisa com a gente? Então, existem diversas formas da gente conseguir recrutar pessoas. Em relação à quantidade, teste de usabilidade, a Nielsen Norman Group, assim, recomenda que em torno de 5 já é suficiente, porque é meio que, assim, é exponencial ali a forma de, uma pessoa de 1 para 2 tem muita diferença, de 2 para 3, de 4 para 5, de 5 para 6 já vai ficar muito repetitiva a quantidade de insights. Então, teste de usabilidade com 5 pessoas, assim, já tá super ok. Ok, respondido, isso aí. Então, vou falar rapidinho aqui com vocês, antes de voltarmos para a aula, que está sendo incrível, da Nina, sobre nosso curso, né? Sobre o programa de profissão UX e UI Designer. Vi que também bastante gente ficou interessada. O link já está certinho, tá? Podem clicar que vocês vão ser direcionados, o botão continua ali. Vou falar um pouco desse curso, então, o que ele contém. Na verdade, são 3 cursos em um programa, ele é bem completo. Temos web design para iniciantes, então, quem realmente não conhece nada da área, quer entrar nessa área, começa aqui, são 15 módulos, né? Temos aí os primeiros passos, a navegação em estrutura, landing page, decomposição, e por diante. Aí já vem para a parte de UX também, que são os 13 módulos, né? Que vocês vão ver UX Research, importância, arquitetura da informação, usabilidade, leis de UX, enfim, tudo aí até chegar em portfólio também.
E como a Arina falou ali, que é bem importante o Figma. Então, já nesse programa de curso, você já vai aprender o Figma, sem precisar fazer nada separado, né? Então, são 9 módulos, mais um módulo bônus do Figma, para vocês já entrarem realmente na profissão com tudo que precisa. Ou seja, depois desse curso, o currículo de vocês vai estar pronto, inclusive com um projeto, já para entrar no mercado de trabalho com tudo. Então, volto a dizer, para vocês clicarem no botão, pedirem mais informações sobre o curso, que nossos especialistas vão tirar as dúvidas que vocês tiverem. Mas agora eu vou falar principalmente dessa promoção, essa oferta tão incrível que a Mentorama está preparando aí para vocês. Mas já vão clicando aí no botão, que com certeza vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês sobre o curso, ok? Então vamos lá. O valor do curso, que eu sei que vocês estão se perguntando também. O valor seria, né, de 3.200, porque são 3 cursos em um, lembrando. Mas, para vocês, todos os participantes do webinar de hoje, vocês ganharam 60% de desconto nesse programa de curso. É muito desconto, hein? Vale muito a pena para 3 cursos em um programa. Então, vocês vão economizar R$ 7.920. É bastante dinheiro, dá para fazer até outros cursos com a gente, se quiser. Com certeza, o valor com desconto, então, fica muito mais baixo. Fica 5.280, com possibilidade de a gente parcelar esse valor em 12 vezes sem juros para vocês também. E com um programa de crédito, que é um parceiro 100% confiável aqui da gente, com a Mentorama. Então, vocês vão poder ter crédito estudantil, fazer todo esse parcelamento, para todo mundo conseguir ter esse desconto válido, né? Lembrando que são mais de 30 módulos, né, nesse curso, então é um ano de curso, é um curso totalmente profissional, vocês saem com toda a carga que precisam para iniciar a profissão, né? E além disso, como se não bastasse todo esse desconto, vocês ainda vão ganhar mais o curso da Mentorama junto com essa promoção, só para vocês que estão aqui. Então, 60% de desconto para 3 cursos em um só, e mais um curso de brinde que vocês podem se especializar mais um pouco aqui com a gente. E além disso, vocês também vão ganhar um mês de inglês totalmente gratuito, que é bem importante para a parte de programação, para a parte de design, tudo hoje em dia precisa de inglês. E com a Mentorama vocês já conseguem um mês gratuito também. Se tem mais interesse, tem interesse em saber quais são os outros cursos também, que vocês podem adquirir junto, já cliquem no botão, tá certíssimo ali, vocês podem perguntar o que precisar. Os nossos especialistas tiram todas as dúvidas que vocês tiverem. E para vocês está muito, muito, muito especial, que é 60% de desconto para 3 cursos, né? São 3 cursos aí muito importantes, ok? Então, enquanto eu deixo o botão aí para vocês tirarem as dúvidas, volto para a Nina para a gente continuar. Beleza, voltando aqui. Beleza, entendi mais sobre o UX e tudo mais, mas por onde que eu começo, né? Mas já adianto que não existe fórmula mágica, assim, um caminho ideal que você vai seguir, que você vai se tornar UX designer, mas gostaria de trazer também alguns materiais que eu gosto muito e que eu acho super bom para vocês darem uma estudada, entender mais sobre o universo de UX, entender se isso é realmente para você, assim. A minha dica número 1 é o Guia do Product Designer. Vocês podem jogar assim no Google assim mesmo. Lá tem uma curadoria super legal de conteúdos, então tem artigos, canais no YouTube, ferramentas, pessoas para vocês acompanharem. Então é um lugar super legal assim para vocês entenderem mais um pouquinho sobre o UX e como é que esse universo funciona, né? Dica uma outra dica. Dica é sempre ótima. Aqui é a hora da galera tirar print e tirar foto. Você aproveita, ó. Sim. E livros, para mim, assim, é uma ótima forma de você se aprofundar. Então, eu queria trazer 3 indicações que eu sou apaixonada. O primeiro deles é a Introdução em Boas Práticas em UX Design, do Fabrício Teixeira. Eu, inclusive, reli ele recentemente. Ele é realmente muito bom. Ele tem muita informação legal para você ter, assim, também essa noção geral de como é que funciona, várias metodologias e tudo mais. Então, ele abriu, assim, muitos olhos. Eu queria ter lido ele no início da minha carreira de UX, assim, porque eu li um tempinho depois. Ele é muito bom mesmo. Tem o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, que é ele bota ali uma abordagem de bom senso à usabilidade mobile e na web. Então, esse nome dele Não Me Faça Pensar em relação ao usuário. O usuário, ele não precisa, não é para ele ter que pensar como fazer alguma coisa, né? Ele não precisa pensar como que ele vai usar aquela interface, ela tem que ser intuitiva, ela tem que ser simples, ela tem que ser fluida. Então, ele traz essa noção, assim, de usabilidade, que é super legal.
E, por último, o design do dia a dia, que é do Don Norman, que eu falei lá no início, que foi ele que cunhou o termo UX. Então, apesar desse livro ele ser mais voltado para produtos físicos, é super legal, porque ele fala sobre a questão do design emocional, a questão da jornada, da gente projetar pensando nas pessoas. E esse foi o primeiro livro que eu li quando eu estava migrando para UX. Ele é bem grandinho, bem denso, assim, mas realmente me abriu os olhos. Eu falei, ok, eu sou realmente muito apaixonada por isso, eu quero trabalhar com isso, sabe? Legal. Trazer também, assim, canais no YouTube. Eu gosto muito do UX Now, tem o UX Lab, tem o Ladies That UX, né, falando de comunidade. O Ladies That UX é super forte aqui no Brasil, então para as meninas vale muito a pena acompanhar no Instagram, acompanhar no YouTube, tem muito conteúdo legal. E o Design Team também, que aí tem entrevistas com outras pessoas que trabalham na área, para vocês terem essa visão, assim, de como que é trabalhar com UX, né? Uhum. E creators, ficam mulheres, mas é porque eu depois desisti e botei uma galera. Botei muita gente, então não temos só mulheres aqui nessa lista. Creators, pessoal que produz conteúdo no Instagram. Tem o Fê, tem a Jéssica, tem o Emanuel, Sheila, então uma galera super legal que está se dispondo aí a produzir conteúdo no Instagram e compartilhar mais sobre esse dia a dia e sobre o nosso trabalho. Legal. Uma forma que eu vejo que as pessoas também... cheia de dicas, que as pessoas não recomendam muito, mas que eu amo, são TED Talks. Esses dois têm legenda em português, então o primeiro, né, de que o primeiro segredo do design é você perceber, que é o que eu falo, de você treinar o seu olhar para você enxergar oportunidades, é muito legal esse. E tem também de como você fazer escolhas, tornar escolhas mais fáceis, né, que é esse grande princípio do UX, não fazer as pessoas pensarem, de ser fluido, de ser simples. Então também esse é um outro TED Talk muito legal, mas vocês pesquisando TED Talk UX, vai ter muito conteúdo legal. Certeza. E um grande aliado meu, assim, nos meus estudos, não só no início, mas até hoje, quando eu quero pesquisar alguma coisa, eu pesquiso pelo NN Group, né, que é o Nielsen Norman Group, que é a instituição de UX, assim, mais conhecida e renomeada que tem, que foi fundado pelo Don Norman e pelo Jacob Nielsen. Olha aí. E eu considero eles, assim, uma fonte super segura e completa, tem centenas de artigos, mais de 300 vídeos no canal no YouTube deles, assim, falando sobre conceitos, vídeos super rápidos, assim, de 2, 3 minutos. Infelizmente, o conteúdo só tem em inglês, mas vocês podem também botar plugin de tradutor e entender um pouquinho mais. Então, para mim, assim, é a minha fonte de conteúdo, assim, até hoje, quando eu quero pesquisar alguma coisa, eu leio os artigos deles. E o mais importante, não quer dizer, por último, mas não menos importante, falei errado, essas comunidades. Então, tem para as mulheres, tem o Ladies at UX, tem o Mais Mulheres em UX, tem Mulheres de Produto, e tem eventos como o Developers Conference, o UX Conf, porque o The Developers Conference, apesar de ter o nome Developer, ele tem trilhas de UX, e ele acontece várias vezes ao ano. Então, é super legal ficar ligado no Developers Conference, porque acontece umas 4 a 5 vezes no ano, e tem sido tudo online, então é super legal para vocês acompanharem, assistirem, e existem também outras muitas comunidades e eventos. E aí, justamente para vocês guardarem no coração, né, de que design é feito de pessoas para pessoas, né, da gente também fazer das necessidades do nosso cliente o foco central do nosso produto, da gente nunca esquecer isso, de que a gente sempre está projetando para as pessoas, a gente quer projetar para elas a melhor experiência possível, de que todo o processo de mudança ele é cansativo, mas com a devida ajuda e o foco do seu grande objetivo, tudo se alinha. Então, se é isso que você quer para sua carreira, não deixa para depois. A vida é uma só, entendeu? Então, é sério. Não dá para perder tempo. Você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, mas se é o que você quer e você coloca isso como sua meta, no final tudo dá certo. E essa frase que eu amo muito, de você não precisa ser ótimo para começar, mas para ser ótimo você precisa começar. E, tipo assim, eu adotei ela, assim, para a vida. Então, ninguém começa pronto, todo mundo começa do zero. Então, acho que isso é o mais importante. Isso é verdade. Muita gente tem dúvida nessa hora, né? Ai, não tenho tanta experiência, nunca entrei nessa parte, mas o importante é começar, né? Exatamente. Aí. Então, gente, vamos para as perguntas, né? Vi que tem bastante pergunta já, e sobre tudo que a Nina passou, vai estar no nosso YouTube, tá? Vai ficar gravado, então as dicas vão estar lá, não se preocupem. São dicas ótimas, eu sei que tá todo mundo querendo anotar. Então, gente, vamos lá.
Tem bastante perguntas interessantes, já deixei agora para o final justamente para fazer esse modo. Vamos ver lá para cima. Não sei você, Nina, também, se vê alguma aí, já pode me avisar. Vou pegar lá para cima, que tem bastante gente que perguntou também no começo. Vamos ver. Já vi várias aqui do pessoal perguntando se precisa saber programar para trabalhar com UX design. Né? E eu já UX e UI também, e programação. Exato. Vamos lá. Então vamos lá. Você não precisa saber programação para trabalhar com UX design, mas se você soubesse algo que você gosta, com certeza vai agregar no seu trabalho, porque você vai estar trabalhando lado a lado com o desenvolvedor. E isso facilita a sua comunicação com ele. Então, você não precisa saber programar, mas até você gerar essa troca de você buscar entender com ele como que ele está fazendo aquilo por detrás, quais tecnologias ele está usando, e ele também entender como que você projeta e tal, eu acho que gera uma troca muito mais legal. Então, às vezes, você não quer aprender a programar, você não quer fazer um curso de programação, busque estreitar os seus laços ali com a galera que você trabalha, que você já vai aprender muito e já vai facilitar muito o seu trabalho no dia a dia. Entender um pouco, né, pelo menos. Com certeza. E aí, para ser UI, eu necessariamente preciso ser UX ou vice-versa. Teve algumas outras perguntas. Você pode ser apenas UI designer. Existem pessoas que são 100% focadas em UI. Tem pessoas, por exemplo, que são 100% focadas em UX Research. Uma coisa não anula a outra, mas você vai acabar estudando o outro. Não tem como você estudar UI sem entender de UX. Então, ou ser UX sem entender UI, porque uma coisa está muito unida na outra, né? Principalmente para as pessoas que estão consumindo aquele produto, é uma experiência só, é uma coisa única, uma coisa fluida, então você não consegue quebrar isso em duas partes. Você pode ser especialista no assunto, mas você precisa entender dos dois, sabe? Isso, e até, tem várias perguntas dessa também, mas eu vou colocar assim em evidência da Malu, que a diferença do UI e UX, eu vi que muita gente perguntou ali também o que um faz que o outro não faz, né? E aqui ela até colocou UX só projeta, arquiteta, e UI coloca em prática, né? Qual a diferença entre os dois? Já respondendo perguntas que fizeram mais para baixo também. Sim, então, a maioria das vagas acaba sendo de UI e UX, você meio que acaba fazendo os dois. Existem algumas empresas que sim fazem essa separação, mas pelo menos em todos os lugares que eu trabalhei, eu era UI e UX designer. Mas eu já trabalhei, por exemplo, na Globo, a gente trabalhava sempre em dupla. Então, eles buscavam botar uma pessoa que tinha um visual mais forte com uma pessoa que tem essa cabeça mais de arquiteta. Então, eu sou a pessoa com a cabeça mais de arquiteta, mas eu estou sempre projetando a visual. Então, a gente está ali sempre buscando, porque a gente sempre vai ter um ponto forte. Mas as empresas também buscam muitas pessoas generalistas e pessoas especialistas. Então, sempre tem espaço para os dois lados, né? Conforme você vai avançando nessa carreira, você também vai se especializando. Então, as vagas mais juniors, elas são mais generalistas. Então, por isso que eu digo que, tipo, a minha dica inicial é de você entender de tudo um pouco, e aí depois você vai direcionando. E aí, na frente, você fala, quero me especializar nisso ou naquilo e tal. Mas é porque, na prática, não tem tanta essa diferenciação de, eu terminei aqui o fluxo, eu entrego para outra pessoa e ela pega a partir daqui. É algo muito fluido, tipo, vai acontecendo, um vai colocando a mão na massa no projeto do outro, então a gente está ali sempre produzindo a mesma experiência, sabe? Isso aí. Sobre o UI e UX ainda também, vamos ver. Tinha até uma bem interessante. Tá. Sobre o web design, na verdade. Eu vi bastante gente linkando com web design também. Deixa eu achar ela aqui. Tá, Ana Paula. Mais para baixo um pouquinho. Tá chegando bastante pergunta, às vezes a gente perde um pouco. Ok. Até sobre a diferença entre web e UI, né? Mas acho que a gente pode encaixar aqui. Que a Ana Paula perguntou, eu achei interessante. Se tu acha interessante a pessoa ser web design para depois UI UX, até também algumas perguntas nesse mesmo segmento, só que em vez de web design, se dá para começar direto em UI UX, ou se precisa talvez de um passado com experiência, né? Como a Ana Paula perguntou. Então, assim, não tem fórmula mágica, não tem caminho certo, o que você achar que funciona melhor para você, né? O web designer, né, ele é mais focado em interfaces, não, ele é 100% focado, na verdade, em interfaces de sites. Então, assim, com certeza você ser um web designer, isso vai te ajudar a se tornar um UI UX. Mas se você quiser pular direto para UI UX, não tem problema também. E o web designer também, ele acaba trabalhando muito com freelas, por exemplo, porque ele
pode ter essa noção mais de programação. Então, se ele quiser programar, ele pode entregar um projeto completo para alguém de um site inteiro. O UI, UX, ele tem muito mais essa visão de experiência, de investigação, de entender o problema das pessoas. O web designer, ele acaba realizando muito mais projetos menores, em vez de fazer essa super investigação nos problemas das pessoas, né? O UI, UX, ele trabalha muito mais num produto que dura muito mais, né? De você se tá acompanhando o crescimento de um produto. O web designer, ele normalmente constrói uma solução e entrega, não é algo que tem esse constante acompanhamento, sabe? Sim. Ok, o Ricardo perguntou então, que é possível começar na área de UX trabalhando como freelancer? Além disso, posso começar trabalhando sozinho ou necessariamente tem que ser com um time? Pergunto, pois gostaria de migrar para o UX, porém no momento terei que conciliar com outro trabalho. Sim, é super possível você começar trabalhando como freelancer. Tem muita gente que está fazendo isso, principalmente agora na pandemia, porque tem muita oportunidade de projeto surgindo. Então, é uma forma super legal de você começar. A única questão é em relação, né, a trabalhar sozinho ou ser um time. Esses trabalhos freelancer acabam sendo de, por exemplo, eu preciso de um site, eu preciso de uma plataforma, eu preciso de um aplicativo. E precisa estar muito claro para a pessoa de que você vai estar entregando apenas a parte de design. Então, é super legal, a princípio, de você ter algum programador trabalhando com você, porque você já entrega um pacote completo, né? As pessoas, quando elas contratam um freelancer, elas já querem alguém que entregue tudo. Ela não quer buscar ela mesma um desenvolvedor e um designer. Então, a princípio, de você estar junto de alguém pode te ajudar nisso. Mas também vão ter pessoas que vão estar procurando apenas um designer, um UI UX, porque ele já tem um programador, então é ali experimentando, porque é justamente o que você falou, você consegue ir conciliando com o seu trabalho, né, no seu tempo livre, você tá fazendo freela e ganhando experiência, sabe? E não precisa ser também um freela de alguma empresa paga. Você pode começar, por exemplo, fazendo algum projeto para uma ONG, por exemplo, ou para alguém que você conhece, porque muita gente fica com medo de, meu primeiro projeto eu já vou cobrar. Então, você tá ali ajudando alguém, você buscando resolver algum problema real, isso já te ajuda muito, sabe? Ter experiência prática. Isso aí. Ok, vamos para o próximo aqui. Para baixo também. Essa aqui é legal. O Alexei, me corrija se eu estiver errada. Nina, qual foi sua motivação para unir ciência da computação com UX e UI? Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, com um coração metade designer, metade programadora. Então, justamente pelo meu pai e o meu irmão terem cursado computação, eu, acabei seguindo essa carreira também. E aí, nesse meu primeiro estágio como desenvolvedora, eu descobri esse universo de UX. E para mim, assim, foi muito... Caramba, é muito mais amplo e muito mais interessante do que eu achava que era antes. Não tinha passado na minha cabeça quem eram as pessoas responsáveis por design de produtos digitais. E aí eu me encantei. E eu também já tinha passado de mais da metade da faculdade. E foi o que eu falei assim, conhecimento nunca é demais. Então, entender o universo de programação, mesmo que eu não trabalhe mais programando, agrega no meu trabalho, sabe? Então, eu decidi que eu iria terminar a faculdade, mas eu pretendo fazer alguma pós-graduação, cursos especializados na área de UI UX, quando eu me formar esse ano, se Deus quiser. Então, foi basicamente isso, assim, conhecimento nunca é demais, vou continuar tendo esse meu conhecimento de tecnologia que vai me agregar, mas me encontrei no design e tudo bem. Isso aí. Ok. Gabriel pergunta, então, qual a importância do service design para a carreira de UX designer? Então, essa parte, né, de design de serviços é super legal. Inclusive, tem um livro que é Isso é Design de Serviços, acho que esse é o nome. Ele é bem grande e eu tô querendo muito ler. Porque todos os produtos que a gente projeta, né, eles vão estar inseridos nessa jornada da pessoa. E o design de serviços é justamente isso, de, abranger isso tudo, né? Digamos que o design de serviços é, um guarda-chuva maior ainda. Então, e o UX design e service design estão super juntos e eu estou buscando também estudar mais isso, porque, por exemplo, o Urb, né? A gente vende pacotes e hotéis e tudo mais para as pessoas. A gente não é apenas um produto, a gente é um serviço como um todo, a gente é muito mais do que aquele produto que a pessoa está interagindo. Então, a gente ter essa visão de produto e essa visão de serviço é super importante. Agrega, né? Agrega. Conhecimento nunca é demais. Exatamente. Ok. A Amanda mandou, então. E o UX só pode trabalhar com digital ou também pode fazer projetos para produtos físicos, embalagens, lojas, etc.?
Então, as vagas, assim, o trabalho de UX designer, ele é muito mais focado em design de produtos digitais, mas esse pensamento do design centrado nas pessoas, todas essas metodologias, por exemplo, de design thinking e tudo mais, você pode aplicar para tudo. Então, eu sinto que esse meu pensamento, essa minha forma de pensar como designer de experiência, eu aplico para tudo que eu faço. Então, até na forma que eu, sei lá, penso num presente que eu vou entregar para uma pessoa, eu quero gerar a melhor experiência possível para ela. Então, é algo, assim, muito intrínseco. Então, se você procurar uma vaga, vai acabar sendo muito mais voltado para design de produtos digitais. Derrubei minha luz. Mas você quer fazer o curso, quer aprender sobre design de experiência e aplicar isso em produtos físicos, em lojas, em embalagens, é possível sim, porque o mais importante é a forma de resolver problemas, muito mais do que como você vai fazer isso, sabe? Isso aí. A Natália perguntou se você tem algumas dicas para quem trabalha em e-commerce, então, para facilitar a comunicação da página do produto com o cliente. Acho que o ponto principal é você fazer pesquisas. Como você tem o e-commerce, você provavelmente já tem acesso a dados quantitativos, como eu citei, de você entender a respeito de navegação, o que as pessoas mais acessam, qual é o momento que elas estão abandonando o site naquela jornada, quais são os seus objetivos como e-commerce, o que você está buscando vender. Então, você entender, a partir desses dados, o que você precisa investigar, e aí sim, você tocar pesquisas qualitativas para entender o porquê que aquelas coisas estão acontecendo, a melhor forma de você se comunicar. Então, é literalmente você ouvir as pessoas para você entender como que você pode melhorar o seu produto. Ok, vamos ver. Então, o Ricardo perguntou se para o cargo de júnior, né, precisa de alguma experiência anterior. Eu acho que talvez recém-formado pode se candidatar. Então, as vagas de júnior, elas normalmente demandam que você tenha pelo menos um case no seu portfólio, então de você apresentar a forma com que você resolve problemas. Então, por isso que é super interessante você fazer um curso que vai te dar esse direcionamento, que vai ter alguém te acompanhando na construção desse seu case, né? Porque é super importante você mostrar de, tipo, eu tenho o problema X e eu cheguei na solução Y e minha forma de chegar de um ponto A até B foi essa. Porque você vai apresentar para as pessoas a forma com que você resolve problemas, quais foram as coisas que você descobriu, quais foram as coisas que você testou. Então, não precisa ser assim o projeto mais disruptivo do universo, porque eles não vão avaliar a solução em si, eles vão avaliar como que você resolveu aquele problema, como que você estruturou isso, a forma com que você pensou e se organizou. Então, você precisa ter um case, já é suficiente, você não precisa ter, tipo, 10 projetos. Então, basicamente é isso. Isso aí. O Matheus perguntou, você utiliza alguma metodologia ágil durante o projeto? Acho que isso é bem interessante. Então, nos times que eu participei, a gente sempre trabalha com metodologia ágil e a gente tem trabalhado muito com Scrum ou com Kanban. Então, a gente trabalha atualmente com sprints de 2 semanas, né? Então, de 2 em 2 semanas, o nosso time, a gente faz uma entrega, né? Então, a gente planeja o que a gente vai pegar naquelas 2 semanas, o que a gente vai desenvolver. Então, o time de eu, como UX designer, os desenvolvedores iOS, os desenvolvedores Android. Então, a gente se planeja e a gente vai fazendo subidas também recorrentes no nosso aplicativo. A gente vai liberando para a galera as funcionalidades novas, acompanhando, e a gente também vai seguindo todos esses rituais das metodologias ágeis. Então, a gente faz dailies, que são essas reuniões diárias de 15 minutinhos para a gente entender o que todo mundo está fazendo. Planning, que é o planejamento do que vai ser pego nas próximas semanas. A gente faz retrospectiva para entender o que deu certo e o que deu errado nas últimas 2 semanas. Então, a gente está ali sempre usando metodologias ágeis para melhorar e agilizar o nosso processo. Ok. Então, vamos ver. A Juliana, que está aqui com a gente na Mentorama, falou, então, que o pessoal do YouTube estava pedindo para saber a média salarial do UX UI. Será que tu pode falar um pouco sobre isso? Acho que bastante gente pensa muito no caso de iniciante, né? De como é que vai começar já essa vida em UX. Ou UI. Então, justamente o que a Teresa falou, a remuneração varia muito, principalmente de empresa, de lugar. Então, valores de Rio de Janeiro e São Paulo é muito diferente do Nordeste, Goiás, Sul do Brasil. Então, é legal vocês procurarem, por exemplo, no LinkedIn, no Glassdoor, vagas da onde você mora
e aí você colocar ali o filtro de júnior e ver mais ou menos como é que está sendo a faixa salarial. Entender também que existe muito trabalho remoto hoje em dia. Então, você pode aplicar para maiores empresas que têm salários maiores, mas tem vaga de júnior que vai ser em lugares de 1.500 e outros lugares de 4.500 vaga de júnior. Então, assim, depende muito mesmo. A questão é realmente você pesquisar as empresas que você se interessa, aonde você mora, e entender como que é essa faixa salarial, porque realmente, assim, tá zero definida, tipo, é uma doideira mesmo. Depende muito do lugar, né? Isso aí. Depende muito. Tem que ficar procurando e olhando e avaliando, sabe? Uhum. Então, a Larissa mandou um recadinho aqui para ti junto com uma pergunta. Ó. Consegue dar algumas dicas para quem está começando a conquistar o primeiro emprego na área, mas já fez cursos na área de design de UX, UI, Design Thinking? Só vejo vagas que exigem experiências e também dizer que sou sua fã, você é sensacional. Ai, que linda! Primeiro, mandar um beijo para Larissa. Muito obrigada pelo carinho. Então, as vagas, elas exigem essas experiências, por exemplo, que eu disse no caso de Júnior, porque elas querem ver algum case seu. Então, você ter justamente um case de portfólio já vai fazer diferença. O que eu sempre falo é, se coloca no lugar de um avaliador. Você contrataria uma pessoa se você entendesse a forma com que ela resolve problemas, que vai ser isso que você vai estar ali no dia a dia. As pessoas, né, a grande maioria entende que os júniores estão ali para aprender. Obviamente, vão existir vagas no mercado que vão exigir coisas estratosféricas para júnior, e a gente está buscando mudar isso no mercado, porque não faz sentido um júnior estar ali para tipo, começar do zero e ter um acompanhamento. Então, eu vou também filtrar justamente por vagas que estão sendo condizentes com o cargo, e entender que um case de portfólio é suficiente para você conseguir uma vaga assim. E que existem também movimentos de vagas para júniors. Então, tem o site que é o vagasux.com.br, que eles estão sempre buscando colocar vagas para júniors. A Mentorama também tem um projeto de carreira para ajudar a galera a se inserir no mercado. Então, se você tem um case, já é suficiente para você aplicar e também experimentar fazer processos seletivos. Vejo que muitas pessoas ficam com medo porque elas acham que o projeto delas não está bom o suficiente. Experimenta, faz uma entrevista, vê no que dá, vê em que ponto você acredita que pode melhorar ou que o seu projeto ele pode ser aprimorado para uma próxima entrevista. Então, vale arriscar e fazendo esse termômetro aí para ver como é que está o seu projeto e tudo mais. Isso aí. Lembrando que na Mentorama você tem, então, a comunidade, né, que já vai te dando networking, e também a Mentorama ajuda vocês a conseguirem um emprego aí no final do curso. E falando em entrevista, também já tem uma pergunta da Sofia aqui. Quais competências são avaliadas numa entrevista de emprego para UX UI Designer? Então, acho super legal pontuar que as pessoas elas vão avaliar tanto hard skills como soft skills. Então, a questão da sua proficiência em você, por exemplo, produzir um protótipo de como que você conduz uma entrevista, de como que foi, por exemplo, esse roteiro, quais foram os insights que você obteve, isso tudo mais acaba sendo hard skill. Mas ali no momento da entrevista, a forma com que você se comunica, a forma que você se porta, a forma que você expõe suas ideias, que você mostra que você sabe trabalhar com outras pessoas. Então, inclusive, quando você vê uma vaga de UX, lá não vai ter listada só hard skills, eles vão colocar comunicação, colaboração, trabalho em equipe. Então, na hora de você se apresentar numa entrevista, você pontuar de que esses são pontos fortes seus, é de você ser ali estratégico nas suas soft skills e de como você se apresentar. Então, avaliar muito bem o que está sendo escrito na vaga e você se vender como essa pessoa, né? De eu sei me comunicar. No meu projeto, que foi assim, assado, eu troquei com tais pessoas, eu fiz entrevistas dessa forma, eu conduzi, eu testei. Então, assim, é sobre você mostrar o seu projeto da forma mais genuína possível, sabe? Isso aí. Ok, vamos ver. A Soraya. Ela perguntou se existe divisão entre o research qualitativo e quantitativo, provavelmente, né? Que ela entende que para qualitativo ajuda a ter um leque de conhecimentos relacionados a comportamentos ou neurociência, e no quantitativo talvez seja interessante entender mais de ciência de dados, estatísticas, é isso mesmo? Então, o UX Researcher, né, o profissional, ele precisa entender de ambas as metodologias para ele entender para o problema que a gente está buscando resolver, o que se encaixa melhor. Então, ele, obviamente, ele vai saber conduzir muito melhor pesquisas qualitativas, porque muitas coisas quantitativas ele vai precisar da ajuda, por exemplo, de um cientista de dados, mas ele vai saber, tipo, cara, a gente está precisando buscar tal tipo de informação, mas ele não vai mexer, tipo, num banco de dados e extrair essas informações, mas ele vai estar ali sempre buscando analisar e tal. E existe, por exemplo, teste da B, vamos
testar, vamos subir formas diferentes de, sei lá, localização do botão de compra no site. A gente sobe mais de uma versão para o site e vê o que converte melhor. Então, ele também vai estar ali buscando analisar esses dados. Então, é um trabalho muito colaborativo, com, tipo, muitas áreas, né? Então, a gente está ali sempre buscando unir várias expertises. Então, ele precisa ter esse conhecimento geral, mas ele vai ter ajuda de outras pessoas, sabe? Isso aí. Aqui, vamos ver. Então, o Vinícius perguntou se saber utilizar o Photoshop e Illustrator é imprescindível para a área de UX UI. Não usamos Photoshop, Illustrator, pelo menos assim, UI, UX, eu usei muito, muito, muito pouco. Por exemplo, se você vai trabalhar com web design e você quer fazer, tipo, uma super capa, com uma super imagem, com vários efeitos, e você, tipo, saber mexer no Photoshop e no Illustrator para trazer essas coisas à vida, tipo, é super legal. Mas até quando eu tive que pegar coisas mais fortes, assim, de marca, de branding, de trazer isso, normalmente a empresa já possui um branding forte e ela fornece essas informações para a gente, essas imagens e tudo mais. Então, depende muito da empresa. Às vezes, se é uma empresa menor, você vai vestir mais chapéus, você provavelmente vai ter que produzir essas imagens, mas não é pré-requisito, sabe? Um Figma da vida é muito mais importante de um protótipo, porque é onde a gente realmente faz. Antigamente, fazia esse protótipo no Photoshop, mas faz uns bons anos, então acho que é por isso que muitas pessoas também ficam com o Photoshop na cabeça. Mas hoje em dia, assim, o rei é o Figma, mas você saber de Photoshop e Illustrator também, assim, só vai agregar. Mas eu sei muito básico, eu me viro, se eu preciso fazer alguma coisa, tipo, meu Deus, bora encarar o Photoshop aqui. Mas, enfim. E o Figma você já aprende no nosso curso completo ali de 3 cursos em 1 também, tá incluído. Eu tento fazer tudo no Figma. Você tem que editar alguma imagenzinha, ele falou que eu já edito no Figma. Fica assim, será que dá pra resolver aqui? Será que eu vou ter que precisar ir pro Photoshop? Boa, isso aí. Muita gente comentando aqui também, não vou nem selecionar uma, porque eu vi que teve mais de uma pergunta sobre a idade, né? Se a idade ela importa. Tem gente começando às vezes aos 40 anos ou aos 30 e poucos e já acha que isso pode ser pode impedir, né, algum tipo de crescimento na área. Tem algo que seja nesse sentido? Assim, eu acho que todas as idades podem começar, né? Todas as idades podem começar, inclusive tem uns conteúdos muito legais, assim, da Miris, que eu citei, que ela fala muito sobre transição depois dos 30, depois dos 40, então ela tem um vídeo no YouTube sobre carreira para o UX Design, eu acho que é depois dos 40. Também tem o Clube do UX, que vocês podem pesquisar, que teve uma roda de conversa de mulheres que migraram para UX depois dos 30, então tem essa questão de que, assim, a vida é muito curta pra gente ficar fazendo o que a gente não gosta. Mas você tem que entender também de que você vai entrar numa posição mais de júnior, entender quais são os salários, entender como que isso também se encaixa no seu universo, no seu dia a dia, como que você vai conciliar, como que você vai se planejar para isso tudo. Então, entender, assim, de que você não vai entrar numa vaga de sênior, sendo que você está vindo de uma área completamente diferente. Mas que existe espaço, sim, e que, vai dar tudo certo. Isso aí, até a Larissa falou que sobre o Figma, se ele é melhor que o Adobe. Deixa eu até colocar aqui a pergunta dela. Então, depende. Melhor é muito relativo, assim. Acho que o ponto principal do Figma, inclusive no momento que estamos vivendo hoje, é que ele é colaborativo, então várias pessoas podem mexer ao mesmo tempo num projeto. Então, por isso, assim, que ele tá bombando muito. Esse é o principal recurso deles. Mas eu também já usei o Adobe XD. O Adobe XD é ótimo, ele tem várias funcionalidades incríveis. Então, é muito mais sobre o software que a empresa vai usar, porque você consegue também, tipo, transitar muito bem de um outro. As funcionalidades são muito parecidas. A curva de aprendizado de um para outro é, tipo, muito pequena. Então, é isso. Isso aí. Então, para quem está perguntando ali sobre como começar, e cursos e indicação, eu mesma já posso responder essa pergunta e indicar para vocês. Clica ali no botão aqui em cima, que você já vai conhecer mais sobre os cursos da Mentorama e saber exatamente por onde você quer começar, né? Temos essa promoção incrível para vocês de hoje, mas também você pode pedir informações sobre os outros cursos. Então, aproveita o desconto ali, clica no botão e você já vai ficar sabendo qual é o melhor curso para você começar. Ok. E para finalizar, então, vamos ver. Até colocaram, né, de que o Adobe já é colaborativo, mas o problema é a incompatibilidade. Pois isso, tipo, eles já estão buscando ser colaborativo, mas ainda não tá 100%. E o do Figma é, tipo, muito fluido. Pode ter 10 pessoas mexendo ao mesmo tempo que ele vai aguentar, assim, ó, suave, sabe?
Exatamente. Eu acho que ainda ficou um pouco de dúvida, que eu vi mais de uma pergunta que vou colocar aqui para ti, sobre a diferença bem certinha entre o Product Design, vamos ver, E o UX Design? E o UX, isso. Então, a questão do Product Design é que ele está sendo muito usado lá fora como descrição de vaga, e na teoria o Product Designer ele tem um trabalho um pouco mais amplo do que o UI UX. Mas na teoria as vagas de UI UX e Product no Brasil, elas são extremamente parecidas. Então até eu falo que eu sou UX, eu falo que eu sou Product, a minha vaga hoje em dia é Product, mas eu já fui UX. Então assim, na prática, acaba não tendo tanta diferença nas empresas que a gente trabalha. Então, já é assim, um nível um pouquinho mais acima assim, de abstração. Até eu tenho um post falando um pouquinho da diferença de UX e Product. Mas o principal é focar em você aprender as metodologias, os processos, montar o seu case, do que você entender. Mas onde que acaba o UX e começa o UI? Qual é a diferença exatamente do Product para o UX? Porque essas coisas ali na prática, assim, acaba não tendo tanta relevância. É mais importante você estar ali, tipo, estudando tudo, entendendo, e aos poucos você vai captando essas diferenças e esses nuances, sabe? Isso aí, ótimo. Então, chegamos ao final de mais um incrível esse webinar. Eu vou colocar aqui para vocês as redes sociais da Mentorama. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui do chat com a gente. Espero que tenham gostado e aproveitado bastante as dicas. Para quem quiser, vai ficar o vídeo no nosso canal do YouTube, então vocês podem voltar e ver todas as dicas novamente, que eu sei que teve várias dicas, não deu tempo de anotar tudo, né? Então tá aqui as redes sociais da Mentorama. Vou dar um tempinho também para a Karina se despedir de vocês e também passar a rede social dela, que eu sei que tá sempre bombando lá de vídeo para vocês aprenderem. Ai, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que a gente possa ter tirado bastante dúvida. Foram muitas dúvidas e tinham muitas mais. Estamos aí à disposição. Podem mandar mensagem no Instagram também. É Nina_Talks. Eu tô com bastante mensagem no momento, mas eu prometo que eu vou responder todo mundo. Então, fiquem à vontade para mandar dúvidas. Justamente estou aí para ajudar. Então, é isso, gente. Um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres. Verdade. Isso aí. E aproveita, então, seguir a Nina lá para dicas, e a Mentorama também, que a gente sempre tem bastante webinar de UX, também de outras áreas. Então, muito boa noite. Obrigada. Vão ter vários webinars da Semana da Mulher da Mentorama, fiquem ligados. Amanhã tem de UI Design, tem Game Design, tem de Ciência de Dados, então fiquem ligados, porque esses webinars são incríveis. São mesmo, tiram as dúvidas, bastante dúvidas de todo mundo, né? Então aproveita, entra nas nossas redes sociais que vocês vão ficar sabendo de todos os webinars que vão ter por aí. E obrigada, Nina, foi incrível, foi um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez por essa aula incrível aí. Show, valeu, gente. Beijão, Tchau, boa gente, noite. boa noite. Até a próxima.